Vamos lá então, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer aí os exercícios da prática. Vamos tentar fazer junto aqui então para ver se ficou alguma dúvida, se conseguiu todo mundo direitinho. A gente tinha parado aqui então, simulando o sistema com set point de 50 e uma perturbação de 4 Nm no tempo 3 segundos, né? E aí, a gente colocou essa perturbação aqui, valor 4 no tempo 3 segundos, e fez a simulação. A gente vê que o sistema parte, deixa eu ajustar o zoom aqui, o sistema parte, alcança os 50 radianos por segundo, quando aparece a perturbação ele cai a velocidade, mas consegue compensar. Como que ele consegue compensar isso? Vamos olhar a tensão que está sendo aplicada no motor. Olha só, naquele tempo, 3 segundos, quando acontece a perturbação, o meu sistema de controle está aumentando a tensão para poder compensar aquele atrito, aquele torque. Então é por isso que ele consegue manter a velocidade de 50 radianos por segundo. Não foi do nada. Ele saiu de 28 volts e ajustou até chegar em 36 volts para conseguir manter aquela velocidade de 50 radianos por segundo. E eu pedi ali também para a gente medir a corrente que está sendo consumida pelo motor. Eu tenho que executar de novo quando eu coloco algum bloco adicional, mesmo que seja o scope. A gente consegue ver aqui, ó, um pico de corrente que acontece na partida e ele cai lá para baixinho, ó, ele chega a 1 ampere talvez aqui, mas ele chega a um pico de 35 amperes quase. Então, é um aspecto importante para a gente considerar na hora de dimensionar a fonte que vai alimentar esse motor, né? Tem que ser uma fonte que consegue suprir aquela tensão que foi especificada, mas picos de corrente, por exemplo, de 35 volts aqui. 35 amperes aqui, por exemplo. Tudo bem, no regime permanente ele ficou com uma corrente bem baixinha, quando apareceu o torque ficou talvez uns 8 amperes, mas ele teve picos muito altos de corrente. Certo? Beleza. Em seguida, eu pedi para a gente duplicar o modelo, porque a gente vai fazer algumas comparações, né? Então, eu dupliquei o modelo aqui. Na aula anterior, eu tinha mostrado que essa versão do Simulink aqui, eu já consigo alterar o número de entradas do scope, né? Só que eu vou mostrar uma outra forma para quem estiver usando versões mais antigas, que é o bloco MUX. O bloco MUX é um multiplexador que ele vai conseguir colocar, que bagunça que eu fiz aqui, ele vai conseguir colocar em um sinal só, apaga isso aqui, em uma setinha só, ele vai conseguir colocar 2 sinais aqui no caso. Então eu consigo plotar em um único scope mais de um sinal. Se eu estiver usando a versão mais nova, eu posso aumentar o número de entradas do scope? Ótimo, melhor ainda. Tá? Mas vamos lá. Então eu pedi para gerar essa duplicação aqui, para a gente conseguir plotar 2, para a gente poder colocar agora um sensor diferente do sensor unitário. Eu pedi um sensor com 2 vezes uma constante de tempo, 2 vezes menor que o tempo de assentamento do sistema em malha fechada. Então vou pegar o meu sistema em malha fechada aqui. A gente já tinha simulado, não precisava ter simulado de novo, né? Tempo de assentamento vai ser o tempo que ele entre a partida e o momento em que ele chega a 98% do valor final. Então, 2% do valor final aqui, né? 49 radianos por segundo, vai ser praticamente 0,47 segundos. Então, 0,47 segundos é o tempo de assentamento. Eu quero que a minha constante de tempo do sensor seja 2 vezes menor do que esse tempo de assentamento. Então, 0,47 meu tal vai ser 0,47 sobre 2. Então, eu vou criar uma função de transferência lá. Contínuo, transfer function.
flip 1 sobre tal S mais 1. Vamos abrir aqui para ele ficar bonitinho. Vou simular e vamos ver. O que vai aparecer em amarelo vai ser o modelo com o sensor ideal. E o que vai aparecer em azul é o modelo com esse sensor, com essa constante de tempo. Olha o que aconteceu aqui. Ele oscilou tanto que na hora que aconteceu a perturbação ele não tinha nem estabilizado ainda. Ou seja, é um sensor muito ruim, vamos dizer assim, para o meu sistema, né? Com esse sensor aqui, eu estou fazendo um controle horrível do meu sistema. Não é isso? E eu pedi no seguinte aqui, para a gente fazer um novo sistema com o sensor com uma constante de tempo 10 vezes menor do que aquele tempo de assentamento. Eu estou usando o tempo de assentamento aqui como valor aproximado, né? Pode ser 0,47, no outro a gente tinha medido 0,40 porque eu fiz a conta errada lá dos 2%, mas são valores aproximados só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Então, com esse novo tal aqui, lembrando, se eu abrir o scope aqui não vai ter diferença nenhuma, porque eu não simulei o sistema de novo, eu tenho que simular novamente. E abrir aqui. Olha, com esse sensor já ficou bem melhor em relação ao anterior, né? Eu tive um sobressinal maior, né? Porque o sistema já estaria acelerado, mas o sensor não percebe, então o controlador continua jogando mais tensão, acaba passando do ponto. Então eu tenho esses efeitos aqui, acabo tendo um sobressinal maior aqui também na perturbação, né? Quanto que era aquele sensor que a gente tinha? Então esse tal aqui foi de 0,04. Aquele sensor que a gente tinha simulado nas outras aulas foi de 0,01, né? Deve ficar bem próximo aqui agora. Olha, ficou bem próximo do meu sensor ideal, né? Então, para a gente ver, a especificação do sensor, o tempo de resposta do sensor é importante para o meu desempenho do sistema. Vamos considerar, por exemplo, que fosse um sistema térmico. O sistema térmico ele é muito mais lento do que esse sistema de controle do motor. Então, o sensor de um sistema térmico ele pode ter uma constante de tempo maior, né? Um termômetro, um termostato, um termopar, ele muitas vezes não tem um tempo de resposta tão rápido, mas a minha planta é muito mais lenta do que ele. Então ele é sim um sensor adequado para aquele meu sistema de controle, né? Por isso que eu vinculei o dimensionamento do sensor aqui ao tempo de assentamento do meu sistema, né? E por último, a gente vai colocar a saturação do atuador. Então eu vou falar aqui, ó. O meu sistema vai ser capaz de fornecer só menos 36 a 36 volts. Então vamos colocar aqui o saturador, que era na descontinuidades, né? Vou colocar novamente, eu tinha pedido ali para colocar os dois com o mesmo sensor, né? Vamos colocar os dois com o mesmo sensor. E em um deles eu vou colocar o saturador. Então, saturation. Tem que apagar e colocar de novo, porque ele não... Só de colocar em cima ele não ligou, não. Né? Então eu coloquei aqui o saturador. Vou falar que o limite superior é 36, o inferior é menos 36. Executar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o meu sistema de controle sem saturação, ele joga como tensão no motor esses valores aqui, ó. Ele chega a 45, talvez, volts naquela partida do motor. O meu sistema saturado, o que acontece? Obviamente, ele vai cortar aqui em 36 volts. Então, se eu comparar um com o outro aqui, ele vai cortar em 36 volts. Ele não vai conseguir aplicar mais do que 36 volts. Está em escala diferente aqui, né? Mas ele não vai conseguir aplicar mais do que 36 volts no meu sistema, né? O que vai acontecer, então, com a resposta do meu sistema? Olha só.
ele não consegue subir tão rápido quanto eu esperava. Né? Ele sobe um pouco mais lento do que eu esperava. Como ele sobe mais lento, a integral do erro fica maior, então ele ultrapassa o valor, acaba dando um sobressinal razoável aqui, que não existia. Então, é outra coisa a se observar quando a gente está dimensionando o sistema. Será que o meu sistema de controle, a sintonia do meu controlador, os valores de tensão que ele está acionando o sistema, vão ser suficientes? Aliás, o meu sistema de acionamento vai ser suficiente para acionar o sistema da forma que eu estou calculando matematicamente? Porque a matemática aceita qualquer coisa. Mas será que o meu sistema real vai conseguir suportar? Né? Vamos fazer um último teste aqui só de brincadeira, para avacalhar o negócio todo de vez. Eu pedi uma velocidade final aqui de 50 radianos por segundo. E se eu pedir 60? Então eu vou setar 60 radianos por segundo. Vamos ver. Olha, ele deu um sobressinalzão, conseguiu descer. Quando eu apliquei o torque externo, ele nem conseguiu compensar a perturbação. Ele não conseguiu aumentar a tensão para compensar aquele torque externo. Olha só, vamos ver aqui. O meu sistema ideal, ele aplicava 41 volts, mas o meu sistema real não consegue aplicar isso. O meu sistema real vai continuar aplicando 36 volts só. Então o que vai acontecer aqui? Ele simplesmente não vai conseguir manter aquela velocidade especificada, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês vão preencher aqui o relatório para postar no Moodle. E até a próxima aula.